Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, nós sabemos que Abraão foi considerado justo e também amigo de Deus. E por quê? Porque ele obedeceu a Deus mesmo na dificuldade, quando Deus pediu Isaque. Mas quando Abraão fez a obra e confirmou a fé dele pelas suas obras, ele foi considerado grande homem e o Senhor fez uma promessa sobre a vida dele, que ele seria o pai de muitas nações. E dessa forma Abraão questionou Deus, falou: Senhor, mas como? Eu não tenho filhos, não tenho herdeiro. Mas aí o Senhor falou: não, você terá, e a sua descendência será maior que as estrelas do céu. E então Abraão confiou em Deus, Abraão não deixou. E nessa mesma passagem, no versículo 2, no capítulo 15, versículo 2, Abraão chama o Senhor nosso Deus pelo seu nome que Moisés, séculos depois, iria chamar, que é Yahweh. Essa palavra, que é o tetagrama Yud He Vav He, ele é, na tradução literal, ele significa eu serei aquele que serei. Então, Abraão, se vocês puderem olhar o texto original, vocês confirmarão o que eu estou dizendo. Então, no capítulo 15 de Gênesis, Abraão chama o Senhor de aquele que será. Então, irmãos, quando a gente estuda a palavra e estuda com atenção, a gente vê a verdade, né? Nas Bíblias, muitas Bíblias traduziram de forma errada, apenas como Adonai, outras simplesmente como Deus. Mas Abraão, naquele dia, já conhecia intimamente a Deus. E nesse conhecimento de Deus, a vida dele sempre foi abençoada. Por quê? Porque Abraão andava com Deus e ele se preocupava em realizar toda a vontade de Deus, assim como você e eu devemos fazer. Amém, irmãos? Irmãos, a gente tem que sempre buscar na palavra de Deus e observar, irmão. A gente não pode ler de forma displicente, mas a gente tem que olhar de forma pormenorizada, de forma com muita atenção, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada. Então, se nós não observarmos as palavras de Deus, a gente não vai andar, nós vamos andar nas trevas e corremos o risco de ser lançado num abismo. Então, irmãos, eu consultei aqui uma Bíblia antiga, de 1959, e uma Bíblia atual, com a versão em hebraico, né? Mas o que acontece, irmãos? Mesmo assim, a gente fica limitado. Por quê? Porque o conhecimento verdadeiro, que são os originais, eles estão muito longe de nós. E até as traduções via internet, muitas delas estão adulteradas também. Então é importante que a gente estude com muita atenção. Então, irmãos, se os irmãos compararem e observarem, procurem lá no capítulo 15 de Gênesis, versículo 2, tá bom? E comparem com o versículo 3, com o capítulo 3, versículo 14 de Êxodo, tá bom? As duas passagens, o Senhor nosso Deus, ele fala: eu serei aquele que serei. Mas também temos que observar o seguinte, que eu serei aquele que serei não é um nome, e sim um tetagrama com esse significado. Eu serei aquele que serei, que na realidade significa literalmente eu serei aquele que realiza, aquele que estará com vocês, aquele que fará a libertação de vocês. E o nosso Deus fez a libertação e ele faz a libertação
hoje, nos dias de hoje, pelo seu Filho, por aquele que ele ungiu e nos enviou para nos resgatar dos laços do pecado e da morte. Amém, irmãos? Irmãos, Deus abençoe a vida de todos. Vamos ler a palavra, vamos refletir a palavra e colocar em prática. Porque se nós não colocarmos em prática, não adianta, irmãos. Nós temos que ler, meditar, para gravar no coração, porque a meditação grava a palavra no coração. E colocando em prática, nós obedecemos ao mandamento do Senhor. E também agimos como Abraão, que colocou em prática o pedido de Deus e não titubeou. Ele literalmente iria imolar o seu filho que ele tanto amava, Isaac. Ok, irmãos? Irmãos, que Deus abençoe a vida de todos. Que o Senhor nosso Deus nos dê a sua paz. Fique com Deus.